Olá a todos e a todas, aos nossos queridos irmãos e amigos, queridas irmãs e amigas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Ditado pelo Espírito Emmanuel, sempre dizemos, a Chico Xavier, nosso querido Chico. Hoje nós temos a felicidade de estudar o capítulo 125, em que Emmanuel intitulou como No Convívio do Cristo. E ele traz à tona uma colocação da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 5 e versículo 17, em que o apóstolo diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma frase amplamente colocada, divulgada em algumas religiões e também no meio espírita, que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. De antemão podemos ver que ao conhecer o Cristo, ele foi essa condição desse renovo, dessa transformação. Nós, espíritos, tivemos que admitir uma nova conduta, porque o Cristo nos orientou sobre essa nova conduta. Então, Emmanuel nos apresenta a sua explicação, a sua explanação sobre esse versículo que ele selecionou, dizendo assim: É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas, da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas, com a volúpia de que lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes, historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do espírito. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. E nós retomamos o versículo inicialmente lido, em que Emmanuel escolheu para fazer a sua explicação. O apóstolo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Repetindo, essa frase, esse versículo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 17. Nós podemos, em observando essa colocação de Paulo, perceber que o Cristo foi a condição para a descoberta desse homem novo, desse ser novo que era necessário surgir, eclodir e aparecer. Mas, verdadeiramente, para que o Cristo surja, fulgure em cada um de nós, é necessário aceitarmos a sua luz em nossa vida, aceitarmos as suas elucidações, as suas exemplificações nas nossas próprias experiências, no nosso próprio pensamento.
o Cristo que já bate à nossa porta, é necessário abrirmos a porta para que Ele possa entrar e fazer resplandecer a sua luz e com essa luz utilizarmos em nós para observarmos o que ainda não é bom e fazermos ser bom. Com o Cristo, que é essa força, essa energia incessante, pulsante, que a todos veio convidar para nos refazermos, é necessário permitirmos que toda essa mudança possa acontecer. As dores, é verdade, podem parecer incessantes, podem parecer muito pungentes e por vezes são, mas preciso se faz reconhecermos que elas são passageiras, que elas são temporárias, que elas são, sobretudo, de alguma forma, uma maneira de nos ensinar a lidar com uma dificuldade inerente a nós próprios. Se hoje não nos recordamos, pensemos bem na justiça de Deus, que nada faz por acaso, mas a justiça do Pai caminha junto do seu amor. Então Ele não poderia dar um sofrimento, Ele não poderia dar um momento de aprendizado que vai pedir mais força de cada um de nós, sem que junto disso tivesse a solução, sem que junto disso tivesse a força de que necessitamos para passar por essa situação. As respostas da vida surgem de uma maneira muito vasta e diante dos problemas que surgem ao nosso caminho, podemos acabar pensando que não existem saídas, que não existem soluções e nos tornamos enceguecidos, como Emmanuel bem coloca na sua explanação, enceguecidos por aquele cenário ali que se descortina diante de nós. E lembramos então, Deus é um Pai, dizem os Espíritos, de infinita bondade e infinito amor. Ele nos capacita através dessas experiências e em vivenciando cada uma delas nós adquirimos mais força. E adquirindo força, adquirimos sabedoria. E adquirindo sabedoria, mais experiência. Com mais experiência, as virtudes vão eclodindo, vão surgindo cada vez mais. E o nosso espírito vai ser renovado. Por outras palavras, ocorre o processo de autoburilamento, de trabalho interior. E tudo isso é inicialmente promovido porque o Cristo bateu a nossa porta e nós decidimos abrir. Então, essas situações, tendo tido ali o seu momento de chegar, de ficar, tem também necessariamente a sua hora certa de sair. Porque nada dura para sempre. E os sofrimentos são passageiros, como dissemos. Eles têm hora para chegar, têm hora para ficar e têm hora para ir embora. O que vai definir cada um desses momentos é a necessidade de que cada um tem para cada um de nós. Então, quando aquilo tiver de dar e der o que havia para oferecer, deixemos ir. Já passou. Hoje nós nos tornamos mais fortes porque as experiências nos pediram essa força. Então deixemos as dores que já tiveram o seu momento de ensinar para trás. O que elas geraram em nós, o que elas fizeram surgir em cada um de nós, quais foram os aprendizados, quais foram as lições em caráter de fé, de que forma isso nos influenciou. É isso que deve permanecer. Porque o Cristo, se apresentando para nós, nos convida a essa reforma, a esse trabalho, a essa grande lição que vem verdadeiramente para nos ensinar. É necessário querermos esse ensino, é necessário querermos esse aprendizado e buscarmos não ficar potencializando as dores, dando nome aos monstros, como dizem, porque isso é potencializar. Por vezes as situações recebem uma proporção de que não necessitam, porque elas vêm
às vezes embrulhadas, bem pequenininhas, e nós vamos ali tirando do pacote, vendo o que é, por que está acontecendo, e expandimos a sua proporção, damos-lhes mais força, até mais do que se era preciso. Então Emmanuel nos vem alertar exatamente por isso, exatamente para que nós tenhamos nesses momentos essa transição em que o Cristo vem dizer para cada um de nós: as dores te vieram para te ensinar. E agora, o que serás depois disso? Como que nós vamos continuar, prosseguir depois dessas situações? Para estarmos com Cristo, como diz o título do capítulo 125, no convívio do Cristo, nós vamos aprender a conviver com essas situações, mas também com outras situações felizes, muito felizes, porque Deus é amor. Então, quantas coisas boas ocorrem paralelamente a essas tantas outras? O trabalho, que antes era um motivo de preocupação, conquistou. O problema de uma faculdade, os afazeres, as atividades do curso que podem parecer inúmeras, foram findadas. Mais uma resolução. O problema, a problemática da preocupação excessiva com os filhos, com a família, as soluções começam a surgir. É Deus cuidando de cada um de nós, de cada um dos nossos, de cada um dos seus filhos. Sempre existem soluções, sempre existe um motivo para agradecer. Podemos potencializar os bons motivos, podemos buscar qualificar ainda mais o que nos conduz à felicidade, o que nos torna realizados, e darmos a cada uma dessas situações, por vezes adversas, que se descortinam através de nós, tempo necessário para chegar, para permanecer e para ir embora, e retirarmos de tudo isso o que vai nos fortalecer para sermos felizes. É necessário querermos nos renovar com Cristo, porque o homem velho, a pessoa velha, era esses nós que já fomos, que não víamos em nada na própria vida além que a necessidade de viver, além que a necessidade de sobreviver, de sobreexistir. Mas o Cristo veio nos expandir os horizontes, veio nos dizer que veio para nos dar vida, e a vida em abundância, nos apresentando essa felicidade que nós podemos alcançar, desde que busquemos a nossa renovação. Renovação dos nossos atos, primeiramente dos nossos pensamentos. Aí vem as palavras, as atitudes, as aspirações. Quantas coisas boas nós podemos nos colocar para desenvolver, trabalhar na grande seara de Jesus, buscar em nós as nossas próprias potencialidades, as nossas virtudes, e trabalhar tantas outras questões, porque nós estamos em constante evolução. A evolução nunca para, e dirá Emmanuel, se uma estrada terminou, ela vai continuar em um outro ponto. Então, equivale dizer o quê? O sofrimento não é permanente. Isso nós já dissemos. É hora de buscar a felicidade. É hora de buscar a realização interior. E o espírito só se sente realizado quando trabalha no bem. E nós podemos trabalhar no bem de inúmeras formas, não somente no centro espírita, mas em todos os momentos, desde que nós nos tornemos paulatinamente bons, nós vamos nos afinizando cada vez mais com o bem. E o Cristo vai se fazendo cada vez mais presente e evidente em todos nós. Estamos buscando uma humanização. E em breve, muito breve, nós vamos buscar a angelitude. Mas nesse momento buscamos a humanização e desenvolver em nós os sentimentos,
trabalhando as emoções para desenvolver os sentimentos. Portanto, o que nos ocorre nos vem para ensinar. Tem hora para chegar, para permanecer e para ir embora. Mas potencializemos ainda mais as coisas boas, porque a justiça de Deus existe e trabalha junto com o seu amor. Busquemos refinar a nossa visão, procurar soluções, buscar enxergar o que há de bom, de positivo, e isso com certeza vai nos fortalecer e nos facultar alegria, felicidade, tranquilidade e a certeza de que Deus cuida de todas as coisas. Muito obrigado a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo estudo na próxima semana. Muita paz.